Obrigado por nos encontrar nesse lugar secreto, Senhor. Obrigado por dizer aos nossos corações que tudo ficará bem, que vamos conseguir, e que o Senhor está trabalhando rumo ao seu propósito. Obrigado por nos lembrar hoje o quão grande o Senhor é. Essa montanha não é nada para ti. Essa montanha não é nada para o Senhor. Tu és um Deus grande, um Deus admirável, um Deus digno, um Deus santo, Deus todo-poderoso. Eu te dou louvor. Que montanha é essa que se atreve a ficar diante do meu Deus? Eu te agradeço, Senhor. Hoje eu te exalto. Não me envergonho de te adorar. Não me envergonho de te celebrar. Depois de tudo que fizeste por mim, eu te devo a honra. Eu devo a ti, aleluias. Eu devo a ti 10.000 aleluias mais. Se eu tivesse 10.000 línguas, não seria suficiente. Se eu tivesse muitas línguas, não seria o bastante. Então, Senhor, cada necessidade nesta sala, cada nome aqui, tu sabes. Sabemos o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Hoje nos reunimos em seu nome, ligando e concordando. Que será feito? Que teu reino venha à terra como é no céu. Em nossas vidas, aterrisse agora, Senhor. Eu sei que não é assim que funciona tecnicamente, mas apenas traga o céu à terra por um momento. Obrigado, Senhor, por nos deixar sair do inferno de nossas próprias cabeças e de nossas mentes. E só te adorar dizendo que é santo. Senhor, perdoe aqueles que não pularam quando pedi. Não fure o pneu deles, Pai. Eles estão só um pouco doloridos, cansados e inseguros sobre o ritmo deles. Mas tudo bem, Senhor. Chegamos com um único objetivo, para glorificar teu nome. Teu nome é grande e digno de ser louvado. Em nome de Jesus, amém. Abrace 10 pessoas. Estamos na última semana da nossa série. Foi o que pensei. Você está triste? Você está tão triste por ver esta série chegar ao fim? Mas sinto que você não precisa mais aprender sobre sua mente e seus pensamentos. Creio que já pregamos tirando toda a loucura de você. Olhe para seu cônjuge e diga: o pastor está meio maluco hoje. Fiquem de pé, vou ler as escrituras agora. É ótimo ter vocês aqui hoje. Uma saudação especial a 2 das nossas unidades hoje. A de Matthews está celebrando 16 anos de aniversário hoje. Glória ao Senhor. Nossa unidade em Uptown está celebrando 17 anos de ministério hoje. Isso é incrível. Essas unidades são da idade do meu filho do meio. Digo para meu filho, Graham, temos unidades mais velhos que você, rapaz. É muito bom. Oficial Van Almen, você lembra quando dirigíssemos por aí? Íamos para o Butler High School, Uptown. Depois voltávamos para Providence. Era bem no início da igreja. Porque não tínhamos nada disso. De sincronizar as unidades da igreja, dar as boas-vindas olhando para a câmera. Não tínhamos isso. Se eu fosse a uma das unidades, tinha que chegar quando estivessem terminando a última canção. Eles sempre deixavam algumas músicas extras prontas. Mas Josh é policial, então dirigia a 170 km por hora. Feliz aniversário, Josh Van Almen. Essas são boas lembranças. Eu e você, naquele Nissan Maxima, fazendo ministério na velocidade de Deus. Quero dizer, correndo e ofegante como estou agora, depois de pular e girar durante o louvor. Se algum de vocês quiser ser pregador um dia, não aconselharia você a pular e girar antes de pregar. É muito desorientador, mas eu fiquei animado com o que Deus pode fazer de repente. Fiquei pensando, e se Deus respondesse a uma oração que alguma avó tem feito por sua neta, de repente, hoje? E se Deus te desse clareza sobre algo que tem te deixado confuso, de repente, hoje? E se você estivesse saindo e fosse cumprimentada por um recepcionista bonito e solteiro, de repente, hoje? Estou animado com Jesus.
Hoje quero pregar sobre Jesus a partir de Mateus, capítulo 14, versículos 22 até o 35. A primeira história que preguei na vida, pregarei no último sermão da série, foi o que pensei. Fale com o seu vizinho, foi o que pensei. Eu digo que este é o último, eu acho que é o último. Se Deus quiser que eu prossiga, eu irei. Mas meu plano hoje é pegar algumas coisas que temos pregado e ministrar ao seu coração. Bem-vindos a todos os nossos locais. Comente no YouTube. Foi o que eu pensei. Esta é a nossa última parte. Sim, esta é a primeira história que preguei na vida. Sempre busco pregá-la pelo menos uma vez ao ano. Só para relembrar e ver como eu era tolo da última vez que preguei. Ou ver o que Deus me mostrará de novo. É bom ter vocês aqui hoje. Bem-vindos. Bem-vindos à presença do Senhor. Bem-vindos a um novo começo. Sejam bem-vindos a um lugar onde a graça é soberana e Jesus é o Senhor e Rei. Bem-vindos a lugar onde pode ouvir sua palavra. Agora. A Bíblia fala uma palavra. Cantamos sobre isso no versículo 22. É apropriado. Imediatamente. Logo em seguida. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco, onde os discípulos estavam. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. É um fantasma, disseram, e gritaram de medo. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, e o vento estava ali o tempo todo, mas quando ele focou no vento, naquilo que estava contra ele, quando viu o vento, ficou com medo. O medo vem do foco. A fé vem também. Altere seu foco e amplie sua fé. É por isso que você sente fé quando está aqui, porque está com o foco. Nesse lugar, quando Pedro focou no que estava contra ele, em vez de olhar para Jesus que vinha em sua direção, ele começou a afundar. Ele começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Aqui novamente, imediatamente. Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mas volte rapidamente ao versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Quero falar com vocês hoje sobre este assunto, porque é assim que alguns de vocês se sentem. Quero falar sobre quando estamos afundando na tempestade. Afundando na tempestade. É assim que nos sentimos às vezes em nossas emoções, em nossas vidas e em nossas circunstâncias. Afundando na tempestade. E há um subtítulo que você pode dar ao seu vizinho ao sentar-se. Olhe para ele e fale: é rápido assim. Toque seu outro vizinho e fale: é rápido assim. E vocês podem se sentar. Afundando na tempestade. Por favor, escreva o título nos comentários do YouTube. Vamos receber nossa IFAM Global que está aqui conosco agora. Vamos lá, pessoal. Sei que vocês estão sentando, mas vamos dar boas-vindas à nossa família Elevation ao redor do mundo. Diga de onde você está assistindo. Hoje eu quero falar com vocês sobre estar afundando na tempestade. A sensação que você tem, às vezes, de estar sobrecarregado. A sensação que você tem, às vezes, de que existe mês demais, para dinheiro de menos, muita necessidade e não o suficiente de mim para dar conta de tudo. Essa sensação de estar sendo esticado no limite. Aquela sensação que se tem. E nem sempre vem com um aviso prévio. De repente aparece uma tempestade e você se vê afundando na tempestade. É algo louco, não é? Como você pode estar cantando em um dia na igreja
e poucos dias depois se ver afundando na tempestade. Este lugar é um local que Deus preparou para nós, para nos preparar para as tempestades da vida. Não dá para ser aluno de Jesus sem tempestades como sala de aula. Qualquer outra coisa te faria arrogante. Qualquer outra coisa faria você escrever um livro sobre paternidade, mas seu filho mais velho tem 3 anos. Você está grávida e quer falar sobre como criar adolescentes como Deus quer. O que há de errado com você? Enfrente uma tempestade. E então você terá algo para contar. Nesta fase da sua vida, Deus está te convocando para ser um aluno da tempestade. O que isso tem a ver com os pensamentos? Bem, é incrível para mim. O quão rápido posso passar de andar sobre a água, por assim dizer, para afundar. E eu sou realmente capaz de mudar rapidamente, de estar focado em Deus, para cair e me encontrar em estados emocionais que não lembram o fruto do Espírito. Apenas eu. Só eu. Fale para o seu vizinho, pode acontecer muito rápido. Pode acontecer muito rápido, e se o seu vizinho parece não entender o que estou falando, corte-o no trânsito ao sair daqui. E veja como pode ser rápido. Eles trocarem o levantar das mãos para o levantar de um dedo. Pode acontecer num estalar de dedos, não é? Até seu telefone pode tocar no bolso. E pode nem ser a pessoa que você não quer ouvir, mas basta ele vibrar para tirar a sua paz, certo? Até mesmo a vibração no seu bolso pode parecer uma coleira de choque, lembrando que seus desafios estão lá fora no mundo. Às vezes isso pode acontecer rápido assim. Agora, eu sou tão feliz por Jesus ser um Salvador. Porque sou um pecador e preciso de um Salvador. Tenho pensamentos pecaminosos. Nem todos os meus pensamentos são bons, santos ou puros. E por isso preciso de Jesus para os meus pensamentos pecaminosos, que podem se tornar ações pecaminosas, que podem se tornar padrões pecaminosos, que podem não me enviar para o inferno, mas podem tornar minha vida aqui na terra um verdadeiro inferno. Sou tão grato que Jesus é um Salvador. E sou igualmente grato por ele não ser um Salvador apenas na superfície. Que não me salva do inferno somente quando eu morro. Mas ele me salva do inferno que está na minha mente, enquanto transforma minha mente e me ajuda a enfrentar os desafios da vida. Preciso de salvação para minha alma. Isso se refere à minha mente, minha vontade e minhas emoções. Eu preciso que Jesus me ensine a pensar. Na parte que acabamos de ler, há um diálogo entre o aluno de Jesus e Jesus, o Salvador. E Jesus está observando ele afundar na tempestade. Por sinal, você tem se sentido como se estivesse afundando em uma tempestade na sua vida? Não precisa ser nem mesmo falência financeira. Não precisa ser algo tão trágico que todos se juntariam para te ajudar se soubessem. Não precisa ser a pior coisa que já ocorreu na sua vida. Eu percebo que muitas vezes me encontro em um estado de apatia, ou talvez até mesmo uma sensação de completa depressão. E nesses momentos em que Deus me observa afundar nesses estados, eu sou grato por Ele não me dar respostas superficiais, como as pessoas da igreja fazem. As pessoas da igreja vão te dizer, regozije-se sempre no Senhor. Mas na verdade, eles mesmos não estão se regozijando no Senhor. Eles só fazem isso quando a semana é boa. Na próxima semana, e eles poderão responder de outra forma. Pode acontecer rápido assim. E Jesus, observando Pedro cair em uma tempestade que rugia a noite toda. Lembre-se, ele estava passando por isso a noite toda. E ele sai, começa a andar e a afundar e aí clama, Senhor, salva-me. Essa é uma frase muito significativa. Um grande teólogo que foi há pouco ter com o Senhor, Dr. John MacArthur, sempre dizia, muitos rejeitam Jesus como Senhor, mas desejam usá-lo como Salvador. Acho que é importante que ele tenha o chamado de Senhor antes de clamar para salvá-lo. Estou tentando dizer que Deus almeja muito mais para a sua vida do que apenas te salvar de coisas bobas que você faz. Deus quer muito mais para a sua vida do que simplesmente arrumar as confusões que você cria por não passar tempo
com Ele. Deus quer muito mais para a sua vida do que ter que consertar os anos que você desperdiça por não se alinhar a Ele. Pedro grita: Senhor, salva-me. A Bíblia diz que Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Focamos bastante nisso, e eu preguei muito isso aos 16 anos, sobre a fé de Pedro ao andar, quando Jesus disse: venha. Alguém grite: venha. Isso é uma ordem. Quando Jesus dá um comando, você pode obedecê-lo com confiança. Não precisa fazer contas sobre como tudo vai se resolver. Quando Jesus dá uma ordem, Ele já tem os detalhes em mente sobre como atenderá a essa necessidade antes mesmo de você saber que precisa. Quando Ele diz: venha, dê um passo. Então, nós falamos tanto sobre o comando que ignoramos a questão que eu creio que é tão forte quanto a ordem. Ele disse: venha, Pedro está indo. Venha, Pedro está andando. Ele deu a palavra e Pedro está andando. Não sobre as águas, mas sobre uma palavra de Jesus. Eu poderia falar muito sobre andar em uma palavra. Apenas uma palavra que Deus te dá e você pode se segurar nela e passar por algo que nunca teria conseguido passar. Sem essa palavra, uma palavra de Jesus. A ordem para vir, mas então vem a questão. Depois que ele o segurou, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Por que você duvidou? Porque se eu conseguir entender a razão do porquê você está afundando, talvez eu consiga evitar que isso aconteça tão rápido na próxima vez. Muitas vezes nós afundamos em coisas e não paramos para questionar o porquê. Muitas vezes algo provoca gatilhos em nós. E após ter esses gatilhos acionados, você acaba preso. E você nem percebe como foi que isso aconteceu, até que você fique preso numa armadilha. Vou detalhar isso para você. Vejo que precisamos de um exemplo real neste momento. Quando Holly e eu nos casamos, fizemos um cruzeiro. Eu juntei dinheiro para o cruzeiro. Era um cruzeiro da Princess, que é um pouco melhor do que alguns dos outros cruzeiros que você pode comprar. Eu estava tão orgulhoso desse cruzeiro e tão quebrado depois de pagá-lo. 3 dias no cruzeiro, ela estava muito quieta um dia. E quando ela ficou calada naquele cruzeiro, um gatilho que eu não percebi foi acionado, pois eu ligava o silêncio ao tédio. Então, quando ela ficou quieta, comecei a ficar irritado porque ela estava quieta. Para Holly, quietude significa relaxar. Silêncio significa que não há ninguém me dizendo o que fazer. Não preciso conversar. Eu te amo. Estamos juntos. Isso é o que ela queria dizer. Só a sua essência já é tão cativante. Não precisamos nem conversar. Mas eu entendi o silêncio dela como tédio. E nós discutimos por anos em nosso casamento. Sempre que ela ficava quieta, eu já pensava: você não gosta daqui? Isso não é bom o suficiente para você? Seu pai te levou a melhores férias? Você não precisa das minhas férias? Não, é que estou relaxada. Mas veja, só em uma ilustração tão tola como essa, você percebe como os anos podem passar porque estou tentando ler a mente dela, com informações que não são dados verdadeiros. E tenho outros gatilhos com coisas que não são nem verdade. Mas quando reconheço este gatilho se formando, já estou preso nisso e agora estamos brigando. Então agora, não é que nunca vivenciamos gatilhos em nosso casamento, mas aqui está o que fazemos. Quero te ensinar a fazer isso. Percebemos mais rápido. Percebemos a situação mais rápido. Toque seu vizinho e diga: perceba mais rápido. Antes de você perder a calma com eles. Antes de você se irritar com eles. Antes de você clicar em enviar nesse texto, leia-o novamente. Seja seu próprio editor e revise isso mais uma vez. Você realmente quer dizer que nunca? Você realmente quer dizer que sempre? Você realmente precisa de 6 pontos de exclamação? Vale mesmo a pena aquele emoji? Aquele emoji vale o custo emocional do que você vai passar a semana seguinte consertando? Tudo isso poderia ter sido evitado se você tivesse percebido mais rápido, lido o texto e acordado de manhã com uma nova perspectiva e dito: acho que só vou conversar. Mas nós nos deixamos levar pelos gatilhos, caímos nas armadilhas. E por isso o Senhor mandou um pregador até você hoje para trazer a verdade. Porque a verdade pode te manter longe da armadilha. Pregue a palavra, Larry Stevens Furtick Jr. Vou pregar. Quando você afunda, você vai para debaixo da superfície.
E isso é o que devemos aprender a fazer. Eles dirão isso na terapia. Se você for à terapia, eles falarão sobre gatilhos, armadilhas, distorções cognitivas. Você parece ter feito terapia, Pastor Steven. Sem comentários. Precisamos de terapia. Também precisamos de teologia. Para ter fé verdadeira e uma mudança real na vida. Quero mostrar algo que não poderia encerrar a série sem mostrar a vocês de Isaías 55. E relacionar isso à situação que você está vivendo, a situação que Pedro viveu, onde ele dá um passo e outro passo. E mais um passo, está indo bem, e então começa a afundar. E nem entende realmente o porquê. Olhe para Isaías 55. Eu estava decidindo por onde começar, porque a passagem é tão rica. Mas, para não me alongar, começarei pelo versículo 6 ou 7. Começarei no 6. Isaías 55. Verso 6. De Isaías 55. Verso 6. Agora ouça. Este é um convite a todos vocês que têm afundado na tempestade. O Senhor te convida. O vento é o gatilho e o afundar é a armadilha. E às vezes você sente que está se afogando antes de entender o que é. Mas esta é a palavra do Senhor. E isso será muito rico para você, nas dificuldades que você está passando. O Senhor diz, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Vamos repetir isso. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Voltarei a isso. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Isso é uma linguagem intrigante. Lerei a passagem completa, mas é aqui que quero me fixar em torno do verso 6 ou 7. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Deus diz, eu sei como cumprir minha missão. Deus diz, eu sei quem permitir sair de sua vida. Deus diz, eu sei quem trazer para a sua vida que será um teste para você. Você ora para ser uma obra-prima e sempre que eu trago alguém para ser a lixa, você os empurra para longe. Mas eu sei quais ferramentas usar para te transformar no discípulo que eu quero que você seja. Ele diz, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Quando leio Isaías 55, ouço Jesus me chamando, venha. Sinto o eco dessa profecia em Mateus 14. Sinto o poder de uma única palavra de Deus. Ele diz, assim é a minha palavra. Só uma palavra, assim é a minha palavra. O conselho completo da palavra de Deus é valioso, mas apenas uma palavra singular que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Muitos são os planos, mas é o propósito pelo qual eu a enviei que se cumprirá. Então, por que Jesus enviou um discípulo para a tempestade? Que ele sabia que viria. Porque Deus permite que enfrentemos desafios à nossa fé, ao invés de nos fortalecer com a Bíblia, para conseguirmos evitá-los. Isaías 55 traz uma estratégia interessante. Vamos lá, vou te ensinar o que ele quer dizer. Ele menciona que você pode buscar o Senhor, você pode clamá-lo, mas você precisa estar disposto, versículo 7, a abandonar seus caminhos e seus pensamentos ímpios. Isso é uma linguagem curiosa. Falar que vou abandonar um pensamento. Isso é absurdo para mim. Porque quando você diz abandonar algo, é algo ao qual você se tornou muito apegado. Você não abandona algo que nem conhece. Você nem sabe o que é. Abandonar algo é se afastar de algo pelo qual se presume ter responsabilidade. Portanto, quando Deus afirma, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Abandonar carrega consigo a noção de que sou responsável por isso.
Não estou me expressando bem, vou reformular. Você pode soltar um pensamento dessa forma. Você pode soltar um pensamento. Ele disse: abandone seus caminhos, pois meus caminhos são mais altos, e seus pensamentos, que não vêm de Deus. Quantas vezes me encontrei submerso em minha mente e na minha vida por conta de um pensamento que eu não queria largar sobre a minha situação. Quantas vezes eu me apeguei a uma ofensa enquanto me afogava em minha amargura. E estou pedindo a Deus para me ajudar a perdoar. Mas se eu não soltar este pensamento, eu me afogo. É isso que quero expressar. Agora eu falei como queria. Fale para o seu vizinho, solte ou se afogue. Você só tem duas opções agora: soltar ou se afogar, pois não pode se dar ao luxo de brincar com isso agora, já que há muito em risco nesta fase da sua vida. É soltar ou se afogar. É necessário que você pare de pensar de maneira imatura sobre isso e pare de esperar que os outros venham e resolvam, e você deve acertar seu coração com Deus. E você precisa permitir que Ele mostre o que fará a partir de onde você realmente está e não do lugar que você gostaria de estar. Toque seu vizinho e fale: solte isso. Solte isso para não se afogar. Solte isso para não continuar afundando. Solte isso para não te pesar. Solte isso para não perder a próxima estação de vida que Deus deseja te dar. Chorando pela estação da vida que você perdeu. É melhor você largar isso. O problema de soltar um pensamento é que é meio difícil para mim soltar o meu pensamento até eu perceber que Deus também pode soltar um pensamento. Isso é algo que estou pronto para pregar hoje. Essa é uma coisa que eu e Deus temos em comum. Nós dois podemos soltar pensamentos. Posso ter um pensamento na minha mente, um pensamento tentador. Posso ter um pensamento amargo. Posso ter um pensamento raivoso. Ou um pensamento de vítima. Posso ter um pensamento catastrófico. Posso ter um pensamento maligno. Posso pegar um pensamento, olhar para esse pensamento e me separar deste pensamento. Através da graça de Jesus, da graça de Deus e do poder do Espírito Santo, posso olhar para o pensamento e perceber que só porque eu penso nele, não significa que eu tenho que ser este pensamento. Então eu posso soltar um pensamento. Quão tolo seria você se afogar neste mar por causa de algo que não quer soltar? Quão tolo eu seria! A Bíblia ensina a abandonar seus pensamentos que não seguem os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são superiores. Então, quando Ele te mostra o caminho mais alto, não fique preso ao que você fez, ao que eles fizeram, ao que você pensou que faria. Solte seus pensamentos para que Deus possa soltar os dele. Como assim Deus pode soltar um pensamento? Quero dizer, como um airdrop. Sabe o que quero dizer? Eu poderia usar meu celular e colocá-lo perto do seu celular. E se estivermos próximos o bastante, você pode decidir compartilhar o que está no seu telefone com o meu aparelho, se estivermos perto o suficiente, para nos conectarmos. Você pode soltar do seu aparelho algo que eu não tinha. E agora você entende. Por que foi importante que você estivesse na igreja hoje? Para que você pudesse estar mais próximo de Deus e próximo de outra pessoa. Toque em seu vizinho e diga: vou soltar um pouco de fé para você hoje. Dê um toque rápido e diga: eu tenho algo para você. Diga a eles: vou te passar um pouco de paz hoje. Vou soltar um pouco de alegria para você hoje. A Bíblia diz que se 2 de vocês concordarem... Bem, temos muito mais do que 2 aqui, meu amigo. O Espírito Santo em mim é o Espírito Santo em você. E se você veio um pouco vazio hoje, há uma palavra de Deus. E se você não sentir isso agora, então o louve pela fé até que algo se encaixe no seu espírito e você entenda: acho que vou ficar bem. Toque no seu vizinho como se estivesse soltando e passando algo. Isso é bom, não é?
É bom saber que Deus pode soltar um pensamento para você. Esqueça os humanos. Eles podem não ter um, mas se eu estiver perto o suficiente de Jesus, o que não recebi de outras pessoas, o que não tive na carne, Deus fez isso ao enviar seu Filho para nós. Então você pode soltar um pensamento, e Deus pode também. Quando você solta seu pensamento pequeno e humano, quando você solta o pensamento de quem está afundando, a Bíblia diz que, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Por que Jesus o segurou naquele momento, ao invés de impedir que ele fosse para a tempestade? Boa pergunta, pois não seria uma boa história. A segunda coisa que quero dizer a vocês é o que Jesus estava fazendo antes de se unir aos discípulos, no mar agitado. Quando você se vê nessas situações, dúvida e medo inundando o seu coração. Afogado em dúvidas, inundado de medo, dúvidas, medo. Veio tão rápido, não sei o que fazer. Há algo que Jesus nos dá de exemplo que é essencial lembrar. E nas nossas Elevation Nights, se você algum dia vier, você verá um momento especial que fazemos todas as noites em cada cidade onde cantamos a canção A Bênção. E antes de cantar, eu convido Abby e Holly para se juntarem a mim no palco. Abby, desde os 11 anos, ela vem ao palco e lê esse texto bíblico que ela já memorizou, claro. Ela lê Números 6, versos 22 ao 24. Ela pode dizer esse texto de trás para frente já. Quando pedi a ela para fazer isso pela primeira vez, eu disse: você se importaria de ler para as pessoas o texto bíblico de onde a bênção vem? Será muito especial. E eu pensei que ela ficaria nervosa ao fazer isso. Perguntei: você quer fazer isso? Não seria assustador? Ela disse: não, eu adoraria fazer isso. Ela estava confiante. Respondeu bem rápido. Ela falou na primeira noite com perfeição e tem feito isso todas as noites. Bem, na última turnê, eu fiz algumas mudanças em como eu queria apresentar isso, e quando fiz essas alterações, eu percebi que ela ficou um pouco insegura. Ela disse: espere, se o papai anunciar esse texto aqui, e se isso vier depois dessa música, sabe? Quando as coisas mudam assim, pode ser desestabilizador, mesmo que você saiba o que está fazendo. Ei, estou falando com você hoje, porque as coisas podem mudar. E você diz: não, espera, eu sei fazer isso, mas não aqui agora, não com eles aqui. Estou confuso. Então, ela estava meio que reclamando para Holly que o pai estava mudando a programação. E o pai muda a ordem das noites Elevation. Isso bagunça o fluxo dela. Holly a levou para o lado e ela falou: fiquei feliz ao ouvir isso. Ela disse: Abby, se tem algo que aprendi em mais de 20 anos de ministério com seu pai, é que se você estiver com seu pai no palco, não precisa se preocupar. Se ele estiver perto de você, se você estiver perto do papai, ele não vai deixar isso dar errado. Abby, mesmo que você perca o fio da meada, mesmo que você diga algo pela metade, ele irá completar. Mesmo que você diga, louvado seja, ele dirá, o Senhor. Ele não vai deixar você se dar mal. Se você estiver com o papai, ele não vai deixar isso dar errado. Os discípulos estavam no ministério com Jesus por um tempo já. Estamos em Mateus capítulo 14 e não no capítulo 1. Eles viram muito e até enfrentaram tempestades, mas esta é diferente. Pois na última tempestade que enfrentaram com Jesus, ele estava presente no barco com eles. Esta é um pouco diferente, porque eles acabaram de concluir um milagre impressionante. Eu quero te falar sobre as coisas maravilhosas que Deus realiza em sua vida. Assim que você começa a comemorar o que é espetacular, uma nova luta pode surgir. É rápido assim. Repitam, por favor, é rápido assim. Quero dizer, eles tinham acabado de pegar as sobras e de mandar a multidão embora. Jesus diz: eu preciso que vocês sigam para o próximo compromisso. Mas ele convenientemente não diz: vocês vão enfrentar uma tempestade violenta, furiosa em mar aberto, enquanto vocês vão para onde estou enviando. Mas não estou falando sobre essa parte, porque, como eu disse na semana passada, os detalhes vêm após a obediência. Então, quando Jesus dá uma ordem, não é necessário que ele te dê todos os componentes dessa ordem.
Ele quer te colocar na escola para saber: você será meu discípulo se eu não te der os detalhes? Você fará o que eu te disse para fazer quando não souber para onde isso está te levando? Os discípulos estão se esforçando no barco a noite toda. Quero dizer, você não consegue ver isso na narrativa de Mateus. Em Marcos diz que eles estavam se esforçando nos remos. Significa que todos estavam remando juntos a noite toda, mas Jesus não estava fisicamente com eles. O que Jesus fazia em Mateus 14, 22? A Bíblia relata que logo em seguida, depois de despedir-se das multidões, ele despediu-as enviando-as para casa, enquanto os discípulos estavam no barco indo para o outro lado, para a próxima missão que eles teriam, versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Versículo seguinte: mas o barco já estava a considerável distância da terra. Não precisa ficar nervoso quando está perto do Pai. Mas agora estou em uma fase onde o barco está aqui e Jesus está lá atrás. Mas note o que Jesus está fazendo. Ele está orando. Preste atenção, Jesus está se retirando para ficar a sós com Deus e se alinhar com Ele. Às vezes, quando você está lidando com todos esses pensamentos confusos na sua vida, você precisa lembrar de ficar a sós com Deus, para se alinhar a Deus. A sós com Deus, para se alinhar a Deus. Ele está orando em uma montanha. Meus caminhos são superiores. Lembre-se, o povo queria fazer de Jesus um rei aqui na terra. Mas ele veio para morrer na cruz, de um criminoso. Naquele momento da vida dele, era realmente crucial que ele não seguisse o conselho da multidão sobre o que fazer a seguir, pois seguir a multidão agora desviaria ele do caminho, do propósito de seu pai. Você está vivendo este momento? Você está sendo puxado de um lado, sendo puxado do outro lado. Uma pessoa dizendo que você precisa ser mais magra. Uma pessoa dizendo que você poderia ganhar um pouco de peso. Eu fui no Instagram da Holly outro dia. Eu não sabia que estavam recomendando proteína e creatina para mulheres. Isso era só para meninos adolescentes. Desde quando as mulheres estão usando proteína e creatina? Isso deveria ser algo nosso, cara. Agora dizem isso para ela. Pergunto: o que você está fazendo, Holly? Levantando pesos? Você fazia cardio? Ela diz: sim, agora a orientação é essa. Se você não tomar cuidado, você vai estar levantando pesos e tomando um shake de proteína e ganhando e perdendo peso, porque isso vai mudar em 3 anos. Estamos há 3 anos de eles nos dizerem que creatina causa câncer e que faz sua mãe te odiar, dá mau hálito e faz seus filhos nascerem deformados. Estão sempre mudando as coisas. Eu nunca consigo ficar sozinho com Deus, não consigo estar alinhado com Ele porque tem muita gente aqui. Estou me afundando aqui. Estou afundando por não me sentar? Se eu sentasse com Deus de vez em quando, ou até só por um momento antes de algo acontecer, se eu parasse e falasse: ó Senhor, tu sabes que estou prestes a viver um gatilho aqui. Não quero ficar preso numa armadilha. Senhor, você sabe que vai ventar quando eu entrar nessa situação. Eu me pergunto o que um momento com Deus poderia fazer por você esta semana antes de enfrentar uma situação de ventania. Apenas um momento com Ele. Jesus está orando lá em cima durante toda a noite e Ele precisa. Porque o que Ele está prestes a fazer é incrível. Quando Ele chegar ao outro lado, Ele curará os doentes. Mas os discípulos não sabem. Ao chegar do outro lado, um avivamento estará à espera. Mas os discípulos não sabem. Eles só sabem que estão enfrentando uma tempestade. Posso lembrá-lo de que você não tem ideia do que Deus tem do outro lado da sua tempestade. Você não tem ideia de como Ele vai usá-lo. Você não sabe como Ele vai liberar algo que de outra maneira não teria sido liberado na sua vida. Agora eu vejo a passagem de forma diferente. Em Mateus 14, onde diz: Pedro, começando a afundar. Coloque o texto de volta. Diz que Pedro, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Versículo 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele disse: homem de pequena fé,
Enquanto lia isso várias vezes e pensava em Jesus, orando sozinho na montanha, a noite toda intercedendo por nós no céu, percebi que Pedro não era o único sinking. Jesus também estava. Vocês acham que sou um herege? Espere, vou explicar isso. A palavra em inglês para afundar tem a mesma pronúncia de outra palavra. Se você soletrar S-I-N-K, significa afundar. Mas se soletrar S-Y-N-C, é mais do que aquela banda musical NSYNC. Sync significa que, se você tem algo no seu celular, que eu preciso no meu celular, e chegamos perto o bastante, podemos sincronizar. Talvez esta passagem não seja sobre um Pedro afundando. Talvez trata-se de um Salvador que está sincronizando. Momento de derrubar o microfone. Em vez de mic drop, é um phone drop. Porque agora eu entendo. Não, continue a celebração. Continue a celebração. Preciso de uma onda para pregar isso. Agora eu vejo que todo o tempo que ele estava naquela montanha, ele estava orando por Pedro. Porque enquanto Pedro estava afundando, Jesus estava sincronizando. E meus caminhos são mais altos que o seu caminho. E meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então eu venho declarar que você não vai afundar. Jesus está orando por você. Ele está orando por você. Ele está orando por você. Ele vê você nesta tempestade. Ele vê você neste dilema. Ele vê você e ele está sincronizando. Ele está sincronizando. Às vezes você precisa sincronizar na tempestade. Não submergir na tempestade, mas se conectar com Deus e dizer: é o Senhor, diga para eu ir, fale uma palavra, mostre um caminho, me orienta, faça um caminho, Deus. Diga ao seu vizinho: você parece estar sincronizando. Estou sincronizando, não afundando. Gente, quando eu peguei esse telefone, lembro que era um telefone novo e não tinha nada que deveria estar nele. Por um momento, se eu tivesse pensado que esse novo telefone era pior, porque todas as fotos antigas, todas as músicas antigas, todos os dados antigos, todos os arquivos antigos não estavam nele, eu teria cometido um erro, porque tudo que estava no meu telefone antes de eu pegar o novo ainda estava lá. Estava apenas em algo chamado nuvem. Agora, não sei onde a nuvem está tecnicamente. Eu meio que entendo, mas pensei em Isaías 55. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Fale para o seu vizinho: eu tenho algo na nuvem. Tenho uma promessa, que é sim e amém. Tenho uma palavra firme de Deus. Ele me trouxe aqui. Ele me trouxe até aqui. Estava sincronizando. Jesus não os abandonou. Ele estava sincronizando. Ele teve que deixá-los lutar um pouco para que pudessem saber quem ele é. Na verdade, eles ainda não o tinham chamado de Filho de Deus até o vento parar. Como o vento iria parar se nunca tivesse soprado? Estou dizendo, você vai conhecer Deus de uma maneira que não poderia ter conhecido se não tivesse sido um aprendiz dessa tempestade. O quão melhor você se sentiria sobre a tempestade se soubesse que Deus estava fazendo a sincronização em você na tempestade. Que Ele estaria trazendo coisas, imagens e sons que precisariam chegar ao telefone, e quão tolo eu seria jogando o telefone fora porque ainda não tinha sincronizado. Até Pedro estava sincronizando. Ele ainda era Simão naquele momento. Ele não tinha sincronizado ainda. Eu falei que ele ainda não tinha sincronizado. Onde está a minha igreja de verdade? Sei que sempre temos espectadores. Mas eu disse, não desista. Você só não sincronizou ainda. Não usei a palavra errada. É boa gramática e boa teologia.
Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. Ok. Então, estava dirigindo para a igreja e disse ao Senhor: estou animado para pregar, mas preciso de mais uma ilustração para mostrar para eles sobre como sincronizar, como estar sincronizado. Isso mesmo, como estar sincronizado. Então, é muito mais fácil fazer isso quando você tem alguém no barco remando com você. Por isso, quando venho à igreja no domingo, sempre trago a Abby comigo se eu conseguir fazê-la acordar a tempo. Eu peço para ela vir comigo, pois ela libera meu amor. Não quero estar aqui na frente de vocês sem amor. Se eu conseguir vir para a igreja com a Abby e liberar meu amor, poderei falar com vocês do amor que sinto por ela. Por meio desse amor, espero comunicar a palavra de Deus e espero não ser como sinos batendo, apenas gritando e soletrando, mas espero que meu amor flua. Uma das práticas que temos ao dirigir para a igreja é uma playlist que consiste em músicas que elevam nosso espírito, uma playlist de músicas que não são da Taylor Swift, embora ela seja boa e não são da Gracie Abrams. Domingo não é para Gracie Abrams, é para a graça e para a glória de Deus. Então eu lhe dou o telefone e ela escolhe as músicas. Hoje ela escolheu I Shall Not Want e começamos a cantar o último verso de Nada Me Faltará. Lembro que escrevemos isso e falamos sobre quando a vida acabar, eu vou viver de novo, trocando a cruz pela coroa. Não é o fim. Quando ele chamar meu nome, eu descansarei. Tenho uma mansão na glória e você vai me encontrar lá e nada me faltará. Eu disse a Abby, sabe qual canção me inspirou para escrever essa? Muitas vezes aos domingos, aproveito para mostrar a ela as canções que ouvia que me fizeram amar o louvor e a música gospel como amo. Quero dizer, eu mostro a ela músicas maravilhosas. Hoje eu disse, preciso te mostrar a música Ele Vai Me Receber, do John P. Key, cantada pelo coral New Life Community Choir, de 1994. Porque você precisa ouvir essa para entender a música Nada Me Faltará. Se eu não tivesse ouvido Ele Vai Me Receber, nunca teria escrito Nada Me Faltará. Então, eu preciso tocar He Will Welcome Me. Quando a canção começou, eu comecei a dirigir de forma perigosa, porque é uma música rápida, não é lenta. E de repente não consegui me segurar, e comecei a bater palmas. Eu deveria estar dirigindo. Não tenho Tesla, mas comecei a bater palmas com as mãos longe do volante, e fui cantando os improvisos. Cada improviso, cada improviso. Sou tenor, olha só. Conheço todos os improvisos. Eu os conheço. Mantenha o ritmo. Continue no ritmo. Estou batendo palmas. Estou louvando. Senti como se tivesse usado cocaína ou algo assim. Estava tão animado e nunca usei isso na vida. Só para deixar registrado. Para deixar registrado. Para deixar registrado. Mas estou batendo palmas. De repente a Abby começou a me trollar. Ela começou a bater palmas devagar e fora do ritmo. Esse é o ritmo dos brancos. Ela estava de fato matando o meu espírito. Matando o meu espírito. Porque ela não sincronizava com minhas palmas. Olha, se vamos fazer isso, levante-se. Se vamos fazer isso, se vamos fazer isso juntos, precisamos entrar neste barco e bater palmas, como alguém que sabe que Jesus está orando por você. Sabe que Jesus está vindo até você. 2, 3, 4. Aplauda com força. Como se você fosse da Carolina do Norte. Como se você fosse da cidade de Durham, Carolina do Norte. E quando o vento parou, o versículo 33 diz que quando o vento cessou, eles adoraram. Eles adoraram. Eles adoraram. Eles adoraram. Eles o adoraram. De afundar para sincronizar. Eu sei quem ele é.
Então Deus falou: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Pare de fazer isso do seu jeito. E entre em sincronia. Entre no ritmo. Entre em sincronia. Entre no ritmo. Bata palmas agora. E assim como este lugar mudou. Quando ficamos sincronizados. Deus disse quando eu te enviar uma palavra dos céus. Meus caminhos não são os seus caminhos. E meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então faça o que os discípulos fizeram quando sentir. O que os discípulos sentiram quando você notar que está afundando na tempestade. A Bíblia diz para clamar o Senhor, porque Ele está próximo de você. Busque o que Ele tem para você e clame por sua ajuda. Você não se dá conta que Jesus não demorou para salvar Pedro? A Bíblia relata que quando Ele chamou Jesus, de imediato, Ele estendeu a mão. Por quê? Porque enquanto Pedro estava afundando, Jesus estava sincronizando. É isso que eu queria te dizer. É isso que eu queria te dizer. É isso que eu vim te dizer. Você não está só no barco. É por isso que eu vim te motivar quando sua vida parece estéril e seca. Que assim como a chuva vem do céu e irriga a terra, o que é isso? Sincronização. S-Y-N quer dizer juntos. Cronos é tempo, sincronizado. Deus sabe como unir tudo no tempo certo. A chuva cai na estação certa. É incrível. Jesus sabia a hora exata para entrar naquele barco. Você não acha que Jesus estava, no mínimo, fazendo uma piada com eles? Aguardar até quase o amanhecer para se mostrar? Você não percebe que ele pode estar um pouco fora do seu horário? Isso é aceitável. Na verdade, o Evangelho de Marcos diz que Jesus fingiu que ia passar por eles. E eles pensaram. Digam, eles pensaram que era um fantasma. Talvez isso não seja um fantasma. Pode ser Deus vindo te ajudar. Talvez a coisa que você teme seja o que Deus está usando para responder sua oração. Talvez seja Ele. Mas vejam, você não percebe isso enquanto está na tempestade. Você não percebe que era Deus na tempestade até que ela passe. Então o vento cessou. E então eles adoraram. Mas se você conseguir ser como Jesus e se conectar antes da tempestade, você não vai afundar nela. Isso é o que eu queria te lembrar. Isso é o que eu queria te lembrar. A semente e o solo em Isaías. A chuva e a terra, e o reino de Deus e a terra. Tudo gira em torno de sincronização. Eu não vou permitir que você se afunde. Você não vai me deixar afundar. Foi lindo o que você disse a Abby. Fique com o pai, ele não deixará isso dar errado. Veja, Pedro apenas começou a afundar. Você pode pensar, isso não acabou bem para Pedro. A Bíblia diz que ele começou a afundar. Mas ele não ficou conhecido como o discípulo afogado. Ele é só aquele que escorregou por um momento. Não sei onde você escorregou. Não sei onde você afundou. Foi rápido assim. Tão rápido. Só bastou ele clamar seu nome. Você sabe que só precisa clamar o nome do Senhor para ser salvo? Inclinem a cabeça agora em todas as localidades. A Bíblia diz que quem clamar ao Senhor será salvo. É pela graça. Que você é salvo não por suas próprias obras. É um presente de Deus para que ninguém se exalte. Significa que você só precisa alcançá-lo. Ele já está ali e é rápido assim. Ele perdoará seus pecados. Ele te purificará com seu sangue rápido assim.
Assim que você se arrepender, Ele te perdoará. Busque o Senhor hoje, abandone seus caminhos e siga os dele. Cabeças baixas, olhos fechados. Você pode estar assistindo online. Talvez não tenha planejado estar aqui hoje, mas Deus tinha um plano para você. Ele sincronizou este momento para que esta palavra tocasse seu coração agora. Hoje, para quem deseja dar sua vida a Jesus Cristo pela primeira vez ou retornar a Deus, eu vou orar com vocês agora. É uma oração simples, como a que Pedro fez. Senhor, salva-me. Salva-me dos meus pecados, salva-me de mim. Eu creio que você morreu por mim e agora quero que você habite em mim. Deus, me salve. Esse é meu novo começo. Se é isso que você sente, curve a cabeça. Feche os olhos e vamos orar juntos para aqueles que estão se voltando para Deus. Repita: Pai Celestial, sou um pecador que precisa de um Salvador e eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Hoje, eu aceito Jesus, o Senhor e Salvador da minha vida. Creio que Ele morreu para me perdoar e ressuscitou para me dar vida. Eu recebo essa nova vida. Esse é meu novo começo. Eu sou um filho de Deus. Na contagem de 3, se você orou, levante a mão. 1, 2, 3, levante as duas mãos. Isso é incrível. Incrível. Impressionante. Que Deus te abençoe. Impressionante. Incrível. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Estamos trazendo uma Bíblia até você, orando por você. Estamos aqui por você. Amamos você. Ei, não vá. Estou prestes a te abençoar. Não saia antes da bênção. Pare. Valeu! Saímos em sincronia. E então, eu vou dizer bye. Tudo bem? Louvado seja o Senhor. Pastores das unidades podem dar as instruções do e-group. Preciso dizer algo, JJ. Se inscreva em um e-group. Fale aqui outra vez. Participe de um grupo. Gosto quando você fala comigo. Sincronize sua fé com Isso outros mesmo. crentes. Esteja sincronizado. Pergunte a alguém ao seu lado: quem você tem no barco? Pergunte se estão indo na direção certa. Vamos dar as mãos. Vamos orar juntos e sair. Vamos levar o que temos aqui na montanha hoje e vamos levar isso para a tempestade que enfrentamos amanhã. Mesmo que não vejamos, Jesus vê. Pois enquanto estavam no barco lutando, Ele orava na montanha. Ele é um Salvador que sincroniza. Ele salvou Pedro quando ele caiu, porque Ele é um Salvador que sincroniza. Você não vai afundar. Pois aquele que é capaz de fazer infinitamente e abundantemente, mais do que você pode pedir ou imaginar, a Ele seja a glória por meio de Cristo Jesus na igreja agora e para sempre. Amém. Diga amém se você o ama. Se você é salvo e sabe disso, diga amém.